Gestão de projetos, objetivos do projeto, a proposta inicial. Definindo o objetivo do projeto. O objetivo, ele precisa ser estabelecido para que direcione, para que conduza, para que impulsione, às vezes, inclusive motive a equipe a trabalhar em um projeto em que você consiga observar o fim desse projeto, que você consiga deslumbrar aonde quer chegar com esse projeto, o que você quer alcançar com esse projeto. Nós já mencionamos que no termo de abertura de projeto é importante se destacar este objetivo, e objetivo escrito a partir de verbos no infinitivo, mostrando a ação de desenvolvimento, de criação, do fazer e do realizar, para que você alcance a sua meta, que você alcance o seu desejo no final. Então, o objetivo passa a ser, muitas vezes, o passo a passo para você chegar lá. É o caminho ou uma maneira de você conseguir o que você desejou no início. E aí existe, nessa consideração da gestão de projeto, numa visão mundial, como estabelecer esses objetivos de forma clara e de forma que realmente ajude a obtenção de mais apoio, a obtenção de motivação da equipe e que seja algo que nos leve para algum caminho e que não crie confusão, ao contrário do que seria o objetivo do objetivo. A gente sempre diz que o objetivo tem que ser algo que venha lá de dentro, lá do coração. Não adianta a gente imaginar algo, pensar algo e não desejar aquilo com ênfase, aquilo que realmente a gente quer. Porque nós podemos, inclusive, escrever algo, podemos, inclusive, falar sobre algo que queremos, mas não é verdadeiro. Então, o objetivo ele precisa ter essa clareza, ele precisa ser demonstrar essa realidade, né? A gente vai ver aí que ele precisa ser real, realista, porque de fato é algo que vai nos ajudar no desempenhar das nossas funções dentro da organização, dentro do projeto. E uma das maneiras de estabelecer esse objetivo, né, é utilizando essa ideia, né, do SMART. Na verdade, é a sigla que define, né, a partir das letras iniciais das palavras em inglês: specific, measurable, attainable, relevant e time-based, formando aqui então essa palavra em inglês também, SMART, que tem uma associação com esperto, né? Mas na verdade tem essa ligação com as letras iniciais de cada palavra. Dessa forma, fica fácil de a gente também, na hora de escrever o objetivo, a gente pensar sobre isso, sobre o SMART e lembrar do que a gente precisa ter nesse objetivo. Veja que no objetivo a gente precisa ser específico, nós precisamos ter uma métrica, algo que a gente consiga medir. E nós da engenharia conseguimos estabelecer essa métrica às vezes de uma maneira mais simples e mais fácil, porque a gente conhece muito, principalmente das unidades de medida. Se a gente for falar de custo, claro que a gente vai colocar lá, por exemplo, o nosso objetivo específico é diminuir o custo, mas quanto que a gente vai diminuir esse custo? Ou já fala em relação a uma quantidade monetária, a tantos reais, tantos dólares, ou se fala em porcentagem. Mas eu vou aumentar o espaço, então se fala lá em metros quadrados, né, que define aí a área de ocupação. Vou fazer algo que trabalhe mais rápido, é uma máquina que processe isso mais rápido. Então eu vou falar num tempo, vou diminuir em tantos por cento o tempo de operação, ou eu vou estabelecer lá que vou diminuir 10 segundos. Então é muito importante essa métrica, essa unidade de medida. Por quê? Porque lá no final a gente precisa saber se alcançou ou não o nosso objetivo, e é através dessa métrica que a gente vai saber
o quanto que a gente atingiu esse objetivo. Talvez não o 100% do que a gente esperava, 80%, 70%, mas existe uma métrica. É importante que o nosso objetivo ele seja alcançável, que ele seja atingível, que a gente possa ser bastante realista na definição dos nossos objetivos. Nós não podemos imaginar que nós vamos compor aqui, por exemplo, o governo abriu agora a possibilidade de fazer um estudo em construção, inclusive, de uma ferrovia que liga a região centro-oeste do país até a região nordeste, formando aí uma nova ligação, principalmente para o escoamento da produção agrícola. E então nós não podemos agora, nesse momento, dizer que a gente vai construir isso sem ter um conhecimento de toda a parte de ferrovia, de toda a parte de custo, de infraestrutura, né? Então é importante a gente estar com os pés no chão para estabelecer algum objetivo, né? Será que eu tenho uma capacidade técnica hoje para desenvolver esse meu projeto? Ou será que a gente pode aguardar mais um pouco para ganhar conhecimento? Mas isso tudo a gente vai também estabelecendo algumas metas e que a gente tem que correr atrás. A gente não pode também ficar na zona de conforto e estabelecer objetivos apenas que estão muito próximos ao nosso alcance. Hoje, principalmente, existem muitas maneiras de se alcançar algo, porque as tecnologias presentes nos permitem fazer muitas coisas que no passado não era possível, principalmente no desenvolvimento de novos produtos e projetos, também em serviços. Então, a gente tem um suporte ao nosso lado que às vezes a gente não imagina que tem. É importante buscar esse conhecimento, porque é algo que talvez não seja possível ao nosso conhecimento agora, se a gente buscar algumas informações, talvez seja sim possível e alcançável se determinar, se alcançar esse objetivo no final. Mas é muito importante que a gente esteja com os pés no chão ao determinar um objetivo. Esse objetivo ele precisa ser relevante. O que é essa questão de relevante? Você escreve algo lá, precisa ter isso, 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 isso e isso. E, por exemplo, se você tira alguma coisa que você escreveu e o projeto ali, o produto continua sendo um bom projeto, ficou ali ainda um bom projeto, né? Talvez aquilo que você mencionou não era tão relevante. Aquilo que é muito importante para o projeto, né? Então você menciona, olha, isso é muito importante para o projeto. Isso é relevante, certo? Isso vai alterar uma situação, quase que uma justificativa, inclusive, ao você escrever o objetivo, você já coloca ali a justificativa. Nós vemos lá no termo de abertura de projeto, que é separado um pouquinho essa questão da justificativa. Nós também vamos falar aqui sobre as premissas e restrições que a gente deve levantar ao escrever os nossos objetivos e principalmente destacar lá no termo de abertura de projeto, na TAP, tudo isso, né? O objetivo, as premissas, as restrições e as justificativas. No caso aqui do objetivo SMART, as justificativas também estão dentro dessa questão de ser relevante ou não esse nosso projeto. E claro, né, como o nosso projeto ele precisa ter uma determinação de tempo, um prazo, um início, um meio e um fim, o T aqui representa esse tempo, uma base de tempo, quando que vai ser iniciado e quando vai ser finalizado. Então é muito importante destacar todas essas características no objetivo. Então aqui está falando, né, que específico, porque quanto mais vago ou generalista um projeto, o objetivo do projeto, mais difícil vai ser de realizá-lo. E mesmo assim, quando você deixa bem específico, às vezes não há compreensão, entendimento da equipe daquele objetivo. Você acha que ficou específico, mas a equipe ainda não entendeu. Então é preciso não só escrever, como eu disse, é importante que aquele objetivo saia lá de dentro, lá do coração, e que você consiga expressar, que você consiga repassar essa informação para a equipe. A equipe precisa entender essa especificidade do teu objetivo, senão não adianta nada. Mensurável, para que possa saber se após a realização da ação planejada foi atingido esse objetivo ou não.
alcançável, para que seja capaz de atingir o que se espera e também evitar frustrações. Você já deixa claro, realista, e porque você precisa trabalhar com a realidade, ser ambicioso e ter os pés no chão. E a questão do tempo, né? A questão do tempo também é muito importante aí na descrição do objetivo. Então essa é a forma de a gente representar um objetivo SMART, né? Ele precisa ser específico, mensurável, alcançável, precisa ser realista e ser relevante, importante, nas justificativas e baseado numa linha temporal, ter o tempo aí determinado na hora de definir o objetivo. Então fica aí essa forma de criar um objetivo a partir das letras iniciais das palavras que compõem em inglês o specific, o measurable, attainable, relevant e time-based. Então, essa proposta inicial com um objetivo claro, atingível, né, ela tem uma finalidade, ou pelo menos 4 finalidades importantes, que é introduzir o conceito, certo? Então, depois a gente vai ver também uma outra forma de se escrever um objetivo, introduzir o conceito. Você menciona ali o que você quer fazer. Às vezes é fácil, né? Vou fazer uma máquina de costura, vou fazer uma festa, vou fazer a programação, o planejamento de uma viagem. E aí você traz o conceito, né? Do que se trata isso. Vou fazer um microcontrolador, né? Vou fazer um sistema de comunicação entre máquina, homem e máquina. Então você traz aí um conceito para isso na hora de determinar o objetivo. Isso é importante porque vai fazer com que seja identificado esse tipo de projeto, você vai conseguir também um entendimento das pessoas, porque às vezes a pessoa está, por exemplo, os interessados, vamos pegar um patrocinador, está interessado em patrocinar o teu projeto, mas ele não sabe bem o que é, né? Então ele fica às vezes com o pé atrás, ou assim, desconfiado. Então você consegue, ao repassar um objetivo claro, específico e que tem um conceito importante do que é o que você vai fazer, você consegue analisar e testar as reações dos interessados, né? Se eles entenderem o que é que você quer fazer, certamente você vai saber se eles estão mesmo interessados ou se eles vão continuar aí com o pé atrás. Então, de fato, se eles ficarem mais interessados porque eles conhecem o negócio, você vai obter o apoio. E você vai ter aí uma possibilidade de avaliar a viabilidade técnica, financeira, porque você tem um pouco mais da conceituação aí desse teu projeto. E uma outra forma de estabelecer o objetivo, né, o objetivo SMART seria seguindo a técnica proposta anteriormente, mas também você pode determinar o objetivo pensando na escrita de um tema, e quando você escreve esse tema é o conceito que a gente comentou anteriormente aí, tá? Você pode ter um ponto de partida, como está a situação agora, antes de você fazer esse teu projeto, um resultado-alvo, quem vai ser beneficiado com esse teu projeto, a questão de qualidade que você espera para esse teu projeto, padrões, normas, né? De fato, o prazo de entrega e, por exemplo, uma data definida para a conclusão. Aqui nós temos um exemplo da construção de um campus universitário, onde a escrita do objetivo para esse tipo de projeto, né, ele pode ser feito então de 2 formas, usando essa questão de estabelecimento de um tema, de um alvo, né, quem que vai ser beneficiado com o projeto, o prazo e um padrão de qualidade. Pode ser dessa forma, através de uma tabela mesmo, e fica mais fácil às vezes escrever, ou pode ser nessa forma escrita, em forma de narrativa. Por exemplo, na construção de um campus universitário, como é que a gente define o tema? De fato, é construir, olha aqui o objetivo, né, com esse verbo no infinitivo, né, o tema é construir um campus universitário.
E aí você já coloca aqui a tua situação atual, tá? Segundo o estudo de mercado, existe uma demanda e espaço, né, para mais um campus universitário na região sul. Quem que é o alvo? Tá? Então, o objetivo do projeto é construir e colocar em operação um campus universitário capaz de atender a demanda que existe na região sul. Então, esse alvo é a própria demanda lá que está na pesquisa, né? Então, tem um público já específico que quer esse campus universitário. Qual que é o prazo? O trabalho deve iniciar em 1º de janeiro de 2022 e concluir aí no mesmo ano, no 30 de novembro. E aí você pode citar aqui alguns padrões de qualidade, tá? As instalações devem atender todas as normas da NBR, né, normas brasileiras aplicáveis. Deve então ser construída 30 salas de aula. Aqui você já menciona quase que uma descrição rápida do que é o teu projeto em si, né? São 30 salas de aula, você já consegue ter noção do quanto é grande ou não esse campus universitário. Padrão de qualidade, todas as salas de aula com ar-condicionado, olha que interessante. Todas as salas deverão ter microcomputador e os custos não devem ultrapassar 7 milhões. Então, também nós podemos escrever esse objetivo que está dessa forma, em tabela, na forma de narrativa, com as mesmas informações que estão aqui, a gente pode colocar lá um tema, ó, construir e colocar em operação um campus universitário. Então, aqui eu já defini o tema, eu vou estabelecer aqui já quase que um padrão de qualidade, ó, com 30 salas de aula. Aí já especificou também na região sul, no período aí tem o prazo, né, de 1º de janeiro de 2022 a 30 de novembro de 2022. Também aqui citando a questão das normas no padrão de qualidade e a questão do custo de 7 milhões. Essa questão de custo e padrão de qualidade é muito importante depois quando a gente falar sobre as restrições e as premissas que a gente deve levantar no início do projeto. E muitas vezes os termos de abertura de projeto já proporcionam isso, né? Já tem lá um espaço para a gente colocar as premissas e as restrições. Essa questão do custo, do prazo, às vezes pode ser uma premissa e às vezes pode ser uma restrição. Então é muito importante a gente entender o que é uma premissa, o que é uma restrição, logo que a gente for falar agora, né? Premissas. Então, são fatores para fins de planejamento que são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. Então você vai escrever algo ali no início do teu projeto que depende de muitas coisas, tá? Às vezes interna, ou inclusive externa, mas você vai dizer que é verdade, certo? Então, por exemplo, uma licença ambiental. É uma questão de norma, é uma licença ambiental. Só pode ser construída lá um projeto, uma indústria, uma alteração na indústria, ou uma máquina se tem essa licença ambiental. Mas a gente vai escrever lá, vamos iniciar o projeto tendo em vista a liberação ambiental. Ou seja, eu vou dizer que é verdade, já que eu já tenho essa liberação ambiental. Essa é uma premissa, essa é uma verdade. Claro, né, que as premissas são utilizadas para estabelecer as condições iniciais para viabilizar um projeto, ou seja, é uma verdade para mim começar esse projeto. E aí um projeto que não existe essas condições iniciais, e tudo pode acontecer, né, que é a questão dos riscos, está sujeito a fugir de controle. Então tem essa questão dos riscos, né? Então que também as suposições podem ser chamadas de premissa. Então eu suponho que nós vamos ter a liberação ambiental. Então, está lá como uma premissa. A liberação ambiental é uma premissa. Tá? Que se não obtendo essa liberação, se torna um risco ao teu projeto. Então, você já pode também ficar vinculado à questão, estabelecendo as premissas, você já vai estar também vinculando os riscos que tem o teu projeto. Por exemplo, olha aqui, o alvará para construir a casa estará aprovado pela prefeitura. Tá? Então, essa é uma premissa. Eu vou começar meu projeto porque o meu alvará está aprovado. Estou dizendo que isso é verdade. E se isso não for verdade na hora de começar o projeto? Se isso não acontecer, isso se torna um risco. Então, já é importante a gente já ter em mente que isso pode ser um risco lá na frente e como que a gente vai tratar dos riscos. A gente vai vendo lá na frente, né, nas próximas aulas, a gestão dos riscos.
Mas aqui escrevendo as premissas, dizendo que é verdade, é muito importante para que a gente também tenha ideia aí dessa questão dos riscos. Olha só, considerar que irá ser um dia ensolarado para programar uma festa ao ar livre. Estou dizendo que é verdade, vai ser sol. Pode ser que não seja sol. Pode ser que seja um dia chuvoso. Aí eu vou trabalhar com o risco e vou fazer esse gerenciamento do risco. Mas a premissa é, não, vamos fazer em lugar aberto. Não, porque a premissa é que vai ser sol. E os recursos estarão disponíveis na data certa. Então aqui eu tenho uma premissa em relação aos recursos. E aqui a gente já pode também determinar aqui uma questão de premissa e de restrição em questão dos custos. Eu posso dizer que é verdade. Por exemplo, se eu tenho lá, o exemplo anterior falou de 7 milhões o recurso para a construção do campus universitário. Vamos supor que eu não sei ainda se vai ser liberado 7 milhões. Tá? Eu não sei ainda, mas eu vou dizer que é verdade. Então, a premissa é que terá um recurso de 7 milhões para gastar. Eu não sei se vai ter ou não, mas eu digo que é uma premissa, é uma suposição. Tem também exemplos para premissas. É assumido, né, que a construção irá enfrentar 2 meses de chuva no ano que vem. Tá? Eu não sei se vai chover 2 meses ano que vem, certo? Não sei se vai chover. Tem uma previsão, né, mas é previsão. Né? Mas eu assumo isso. Tá? É assumido, olha, é uma suposição. Então eu trabalho ao longo do meu projeto com essa ideia de que vai chover 2 meses. E aí eu faço aí uma organização. Se chover menos, beleza, né? A gente já tem um plano lá. Se chover mais, é trabalhar com a questão dos riscos lá na frente e a gente vai ver isso. É assumido que a liberação da obra estará disponível até o final de fevereiro. A questão da documentação. Olha que importante, é assumido que o dólar irá variar entre 5 e 6 reais. É claro que se tem aí previsões, mas mesmo assim a gente assume, não tem tanta certeza. Se fosse certo essas coisas, né? A questão financeira, a gente sabe que às vezes é uma questão de risco. E quanto maior o risco, óbvio que se o resultado for positivo, mais também será o retorno, né, desse investimento, por exemplo. Mas a gente faz aí algumas premissas, é assumido, né, que a gente vai trabalhar com dólar nessa faixa. Se os dólares saem dessa faixa, o que a gente tem que fazer? É a questão de analisar lá na frente o risco. É assumido que vamos conseguir iniciar os trabalhos técnicos com a equipe técnica contratada até dezembro. Não, vamos tentar contratar até dezembro todo mundo. Mas se não contratar? Não, depois a gente resolve isso. Mas a nossa premissa é isso. A gente está dizendo que é verdade agora que a gente vai conseguir os técnicos até dezembro. Então, estabelece essas verdades iniciais para que comece o teu projeto, pelo menos com essas ideias, né? Fora disso, a gente vai dizer que é risco, e aí a gente trata da maneira diferente. Agora, não tendo bem claro as premissas, a gente também não vai ter bem claro os riscos, e aí vira uma confusão. E na questão das restrições, né, então nós temos os objetivos, as premissas e agora as restrições. E, de fato, as restrições, elas podem ser definidas como as limitações internas ou externas ao projeto. As principais restrições podem ser a obrigatoriedade de se realizar determinada tarefa ou a forma de trabalho de uma equipe, por exemplo. Então é obrigatório, tem que ser, não tem jeito. O estado e a qualidade de um determinado serviço é uma das restrições mais acompanhadas na gestão de projetos, pois afetam diretamente a usabilidade e o desempenho do produto ou serviço final. Então, como a gente comentou lá no início sobre a qualidade, que já é descrita às vezes no teu objetivo, pode estar separado aí numa questão escrita lá, restrições. Então, as restrições muito vinculadas às leis. Então, a gente não pode fazer nada fora das leis. Principalmente nos projetos, aí, as normas, os regulamentos e atos. Então, antes de começar um projeto, é muito importante se reunir todas as normas, todos os regulamentos, todas as atas de reunião da empresa, seja a questão interna, também tem a questão externa, porque senão a gente não vai poder fazer alguma coisa lá na frente, vem lá, embarga a obra, embarga a construção de uma máquina, enfim. É muito importante ter em mente as leis e isso são restrições. Não dá para ser diferente. Tem que seguir a norma tal, tem que seguir a norma tal. Por exemplo, você tem restrições de dias e horários de trabalho, já determina se você vai trabalhar de segunda a sexta,
segunda à tarde, domingo de manhã, feriado, se vai ou não vai, se vai ter trabalho noturno ou não vai, como é que são as restrições para a questão de horários de trabalho. Como a gente havia mencionado sobre a diferença de você ter uma premissa dizendo que é verdade, a questão de você ter um recurso para desempenhar o teu projeto, vamos supor que você tem 7 milhões disponível no teu projeto ali, mas já está na conta. Então ele passa a ser uma restrição. Olha, você tem um limite de gastos que é 7 milhões, é uma restrição. Aqui o custo, o orçamento é 7 milhões, é uma restrição. Mas diferente lá da premissa é você não saber ainda que tem esses 7 milhões, não está na tua conta, mas você vai dizer que é verdade, né? Olha, é assumido que nós vamos gastar os 7 milhões, isso é uma premissa. Mas se já caiu na tua conta os 7 milhões para você gastar, passa a ser uma restrição. Então é importante a gente ter isso em mente. Restrição de prazo, óbvio, né? Às vezes é colocado um prazo para você, para finalizar o teu projeto. Olha, as aulas vão começar em março, então, portanto, o campus tem que estar pronto em março. Né? A Copa do Mundo ali teve toda essa questão de restrição de prazo. Olha, não adianta finalizar o estágio depois que passar a Copa do Mundo. Então, tem um período de início e fim do teu projeto e a duração. Tudo isso é uma restrição imposta, tá? Não dá para sair disso. Então, ficou claro aqui que a gente apresentou essa questão do objetivo, a definição de um objetivo, a definição de uma premissa e a definição de uma restrição, tudo isso no início do teu projeto, que pode ser colocado ali no termo de abertura de projeto. Isso nos ajuda no desempenhar aí da nossa gestão de projeto. E também, na hora de escrever qualquer objetivo de um trabalho técnico, de um trabalho acadêmico, ter essa clareza na determinação de um objetivo, o objetivo que precisa ser específico, que precisa ser claro, que precisa ser mensurável, que precisa ser atingível. Né? Tem uma questão de tempo e o objetivo geral geralmente mostra o conceito do teu trabalho, o tema do teu projeto. Depois temos os objetivos específicos, que é o passo a passo que a gente adota para cumprir, para chegar o caminho, né, que se chega lá na frente para se determinar o objetivo. Então, é isso.